Não, 001 não. Tem muitos clientes antigos, assim, que às vezes eu vou nos clientes e eu falo assim, eu sou seu cliente, deve ser um 015, 010. Aí eu olho... Eu conversava com você pelo MSN, porque naquela época era MSN, né? Então, eu atendia cliente, faturava nota, fazia tudo. Então, quando eu viajo, assim, eu vou em clientes antigos e eles falam, eu conversava com você pelo MSN. Então, possivelmente, sim, assim, eu atendia todo mundo desde sempre. Segundo produto, qual foi? Foi o Whey. Foi o Whey, porque logo depois já veio a Top Whey. A gente já criou a Max, assim, demorou 2, 3 anos, 2 anos no máximo, assim. Logo quando a gente conseguiu o registro de Whey, já veio a Top Whey, que da Max é líder, assim, de proteína. Então, é um produto bem antigo. Depois veio o BCA, eu tô lembrando das embalagens até. Depois veio o BCA, L-carnitina... E bem depois creatina, que foi liberado. Eu lembro até hoje a gente comemorando a liberação da creatina. Comemorando? Comemorando a liberação da creatina. Que da hora. Que legal. Legal. Ô Mari, tem muita gente aqui perguntando por que o nome Max Titânio, de onde que saiu o nome Max Titânio. Quem criou esse nome? Então, não sei, a gente até hoje fala, quem criou esse nome? A gente olha assim e fala, não sei, que foi numa conversa, assim. Titânio, né, é um aço, é um dos mais nobres, né, que não quebra nunca, que é para a vida inteira, é eterno, né? Então a gente começou por aí e aí a gente, vamos ser Max Titânio. E aí foi. Que da hora. Que legal. Você tinha equipamentos, você alugou um galpão primeiro. Como é que foi o início da sua jornada como dona de fábrica ali? Porque essa eu acho que é a grande dificuldade. Quem estiver assistindo aqui o podcast, mas como é que eu começo uma fábrica? Qual foi o nível de herança? Entendeu? Você conseguiria estimar qual era o valor que você tinha de herança ali na época? Qual era o capital que vocês tinham? Eu acho que eu tinha, assim, uns 60 mil, talvez. Cara, 60 mil reais. Para você montar uma empresa que precisa registrar produtos, o registro é muito caro. Porque você teve que contratar um escritório terceirizado para isso. Sim, a gente tinha um escritório só para fazer registro de produto. Aí, a mãe dos meninos, que ajudou a gente demais, né? Tinha um galpão dela e ela falou, eu alugo para vocês, né? Alugou nada, né? Porque alugou... Aluguel de mãe. Aluguel de mãe. E aí a gente fez toda a reforma. Ela é uma mulher muito visionária também, muito empreendedora. Então, ela acreditava no negócio. Ela acreditava. Então, a gente reformou, comprou um misturador em V, que a gente tem até hoje, guarda com muito carinho. Tá lá ele? Tá Xodozão? Tá lá. Um misturador em V que batelava, assim, uns 50 quilos, talvez, assim, não era nada. E... Para Malt Whey. Para Malt Whey. Concha, balança. As cápsulas eram feitas, que hoje a maioria de farmácia de manipulação utiliza, que é aquele... Bandeja de cápsula, era feita tudo manual. Fechamento manual. Fechamento manual. Colocava as cápsulas, colocava o pó, batia, colocava as cápsulas de volta. E a gente vendia assim de manhã, mais ou menos, à Tinha tarde. Funcionários no começo? Não. Eram vocês mesmos? Era a gente. Fabricava à noite. Para vender de dia? Para vender de dia. Que da hora. Mas eu falo, gente, era o que tem, a gente fazia o máximo com o que tinha, assim, né? Feliz? Feliz. A gente sempre falou, vamos fazer o máximo, o melhor com o que a gente tem. Então, se é o melhor hoje que a gente pode fazer com isso, é isso que a gente vai fazer. É o nosso melhor hoje. Então, foi isso e deu certo. Cara, o que é muito louco é saber que um trio de amigos com média de idade de 20 anos de idade, você 19, Alberto 19, Carlos Felipe 23 anos, garotos. Tipo, eu fico imaginando, pegar um galpãozinho, pegar um misturador em V, eu fico imaginando vocês mesmos ali ajudando a pintar a parede, limpando, varrendo tudo, fazendo faxina, embalando, um fechando cápsula, outro dando conchada, colocando e sonhando. Aonde eu vou conseguir chegar? É o primeiro cliente que pediu degustação, a gente se olhou assim, degustação? Tá, então vamos, né? Vamos fazer degustação. Então, mas eu acho que isso tudo, assim, a gente valoriza demais, porque desde sempre a gente sempre esteve muito à frente. E isso nos trouxe uma curva de aprendizado muito rápida. Então, a partir do momento que você está atendendo o seu cliente, escuta o que ele tem para falar, porque na época os nossos clientes tinham muito mais experiência que a gente. Então, tinha cliente com 5 anos, com 10 anos de loja. Então, eu ia lá para aprender,
com toda a humildade possível, ia lá para aprender. E eles te abraçavam, assim, do tipo, vem cá, molecada, Sim, vai, vou dar uma força para esses doidos aqui. A maioria acreditava, assim, porque a gente sempre fez um trabalho sério. Então, a gente nunca foi de, não, é mais uma marca, assim, um molecado que quer ganhar dinheiro, assim, não, a gente quer perpetuar a marca. Tudo com muito capricho, tudo muito sério. Tudo com muita humildade, mas tudo assim, sabendo o que estava fazendo. Imagina, o Alberto, dentro do universo dele, o cara já fazia engenharia de alimentos na universidade referência em engenharia de alimentos, que é a Unicamp. E os professores do Alberto nos ajudaram muito, porque o Alberto, sabendo do que a gente passava, então, algum problema na máquina com algum determinado pó, ele ia direcionado no professor que era um mestre naquele processo. Então, ele na faculdade também nos ajudava muito. Então, ele chegava, todo o processo de qualidade, por exemplo, ele falava, quem que manda na Suplê? Qualidade. Né? Se a qualidade fala alguma coisa, a qualidade falou e pronto. Né? Então, desde o começo vocês pensaram nisso? Desde o começo. O Alberto é chato, cara. Nossa Senhora. Às vezes eu apurrinho ele querendo desenvolver algo, criar algo, não. São as etapas, são os processos, são os métodos, são as validações, são as aprovações, são as auditorias nos fornecedores, são as qualificações dos fornecedores e você não escapa disso. Não escapa, é um processo muito rígido. Assim, se chega um rótulo que está fora da cor que a gente escolheu, não, está fora do padrão. Reprova. Escolhe uma matéria-prima, tá fora do padrão. Não, o Alberto é chato. É tudo muito processo. Ô, Renato, eu não te chamo de chato assim, Renato. Não, mas é um chato. Ele é um chato do bem. É como toda vez que eu tenho reunião com a Mari, ela fala o seguinte: Renato, entenda uma coisa. O posicionamento do Alberto, porque quando eu entrei, num primeiro momento, eu bati ele um pouco de frente. Ela falou assim, no primeiro momento talvez você possa até bater de frente, mas no segundo momento você vai entender que ele é toda a nossa segurança. Por quê? Porque é zero reprovação, zero rejeição, zero reclamação de cliente, zero problemas. E aí depois eu aprendi que realmente dentro do mercado a qualidade e os processos têm que ser levados muito a sério. O Alberto fala uma coisa muito legal, assim, de todos os problemas que a gente pode ter, tem que estar mapeado por nós, não pelo consumidor. Não, o consumidor, ele não pode nos informar de algo que a gente não sabia. Então, antes de lançar produto, roda uma batelada. Vamos ver teste de bancada, shelf life, tudo bonitinho. Exatamente. Quando a coisa virou. Porque, vamos lá, você tem 35 anos de idade, você começou a Suplay com 19, logo a Suplay tem 16 anos. Certo? Sim. É jovem? Sim. Pro tamanho do que é hoje a Max Titânio, do que ela fez, a gente vai falar no mercado, do que ela fez, é uma empresa muito jovem. Você concorre com empresas que têm quase 50 anos. O que as empresas fizeram em 40 anos, 50 anos, a gente fez em 15. Fez em 15. Qual foi o momento que você virou e falou assim, deixou de ser um sonho e o negócio está começando a ficar grande? Que vocês seguraram uma mão do outro e falaram assim, gente, olha o que está virando, olha o que está acontecendo. Foram vários momentos. Assim, em 2009 a gente ganhou como marca revelação. E aí a gente não estava na feira, que não, né, tinha grana. Feira, não tinha dinheiro. Então a gente foi e voltou no mesmo dia para pegar o prêmio. Então a gente foi para o Rio de Janeiro. A gente pegou o prêmio e nós voltamos assim, cara, a gente ganhou o prêmio, a gente precisa trabalhar o triplo, mas a gente está no caminho certo. A gente sempre soube que a gente estava traçando um caminho consistente. Aí, em 2012, a fábrica ficou pequena, então a gente comprou um terreno de 20 mil metros quadrados. A mãe dos meus sócios, ela vendeu vários terrenos dela e investiu, né, quase tudo. Não, pode comprar o terreno e tal. Então, a gente comprou um terreno. Ela foi a investidora que acreditou. Ela acreditou? Os moleques são fera, vou acreditar nesses meninos acreditou. Aí. Eu falo pra ela, como você acreditou na gente? Às vezes eu falo pra minha mãe, como você deixou eu pegar uma herança, um dinheiro certo, né? Eu falo, vamos investir agora. Mas eu acho que foi em 2010, 2011 que a gente falou, a gente está no jogo. E é engraçado que em 2010 a gente foi fazer, naquela época era visão, missão e valores. Não tinha propósito, né? Hoje as indústrias precisam ter propósitos escritos, assim.
Mas a gente fazendo a nossa visão, a gente colocou que até 2015 a gente seria a terceira marca do mercado. E a gente conseguiu esse feito em 2013. Caramba. Foi em 2010 que a gente sentou e falou, vamos fazer Isso, a fundação da empresa foi em que ano? 2006. 2006, em 2013, 7 anos. 7 anos, vocês já eram a terceira maior indústria de suplemento do Brasil. Sim. A gente passou a indústria de anos. Em 2010, a gente decidiu, vamos colocar no papel, essa é a nossa visão, que até 2015 a gente vai ser a terceira maior empresa. E aí a gente conseguiu em 2013... Molecada abusada, né, Maurício? Os moleques abusados, né? Chegamos, estaremos entre os maiores, rápido, assim, né? Tá, e eu tenho 20 anos de idade, dane-se. Estão confiando em mim, eu vou indo. Poxa, que legal. Mas, 11 mil pessoas. Estamos com 11 mil pessoas ao vivo, tá? Gente, que olha aí, chefe. Ao vivo ao mesmo tempo. Chefe, tá quase na hora de pedir aumento, Renato. Tá quase. Calma, o pessoal tá mandando aqui, Renato. Hoje é a sua hora de pedir aumento. Tá quase.